dia. Estamos aqui para falar sobre o Dia Mundial da Alimentação. Hoje, 16 de outubro, é comemorado este dia, né? E nós queremos falar um pouco para os líderes espirituais, para os líderes governamentais, sobre o que Jesus pensava, né? Como solucionar a fome de uma multidão. Então nós vamos falar sobre o capítulo de Mateus 14, versículo 15 em diante, que diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. O homem geralmente pensa assim. O homem geralmente pensa em mandar as pessoas se virarem, quererem, solucionar os seus próprios problemas. Mas um líder espiritual ou um líder governamental, ele não pode pensar assim. Ele não pode continuar vivendo a sua vida, ganhando o bom salário que ganha, tendo quase todas as despesas pagas, pelo seu cargo, e não se preocupar com o seu povo. E principalmente os países que aderiram ao presidencialismo, não são os reinados, porque no tempo do reinado era uma visão que as pessoas tinham, que o governo, que o rei, a majestade, se importava com seu povo e ela que ia providenciar todas as coisas para o seu povo. Mas nós não vamos nos adeter ou vamos nos fixar nesse assunto diretamente sobre os reis. Vamos falar do nosso tempo, como estamos vivendo hoje na forma do capitalismo. E vamos dar continuidade à leitura que diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão dar-lhe vós de comer. A visão de Jesus não é deixar o povo se virar apenas. É o governo providenciar maneiras, providenciar formas, abrir o máximo que puder. E nós estamos vendo que a cada dia o número de desemprego é maior, que o governo não consegue dar conta de tantas pessoas. Hoje o número da criminalidade tem se aumentado, e as pessoas divulgam nas mídias que é por causa da fome, é por causa da miséria, é por causa do estudo, é por causa de... tem várias causas para que o povo se torne marginais, conforme estão dizendo por aí. Mas Jesus tem uma fórmula para os líderes, e ele nos diz assim, que nós devemos providenciar, nós os líderes devemos arranjar maneiras para acabar, para combater a fome na face da terra. Então, eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O governo sempre diz isso para o seu povo: Nós não temos verba para vocês, nós não temos como abrir maneiras ou fórmulas para combater esse desemprego, essa fome. Nós não temos o que fazer. O que nós temos é muito pouco e só dá para nós mesmos. Sempre que se fala em aumentar o salário da população, dos trabalhadores, é tantas reuniões, é tantas negociações, mas quando se trata de aumentar o salário dos senadores, dos deputados e de tantos outros, dos vereadores, a reunião é tão ilusória, é tão rápida, não se tem discussão para nada. Quando querem se fazer um grande empreendimento em tal local,
As reuniões não passam pelo povo, nem sequer tem muita questão quando é uma pessoa que tenha condições financeiras e que tenha nome na praça. Mas quando é o pobre, como é o caso das barracas, né, que foi agora removida da praia, porque está prejudicando o turismo, está prejudicando isso, está prejudicando aquilo, como é o caso dos camelôs que são removidos porque os donos da loja não querem. Isso é muito rápido, né? Isso é muito ligeiro mesmo e as pessoas conseguem ser aprovadas em segundos. Mas Jesus não disse isso aqui. Jesus diz claramente aqui o seguinte, e ele disse: trazei-me aqui, trazei-me esse pouco que vocês têm, trazei-me. O governo tem que chamar, né, os empresários, tem que chamar os seus ministros, tem que chamar toda usar toda a sua capacidade e chamar e pedir esse pouco que eles têm. E com esse pouco, multiplicar. Vamos ver mais ou menos o que Jesus disse. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Ora, Jesus pegou aquele povo e ensinou a nós, ou aos governantes, que devia conhecer o povo. Então, pegou aquele pouco pães, aqueles poucos peixinhos e mandou assentar, quer dizer, acalmou a multidão, acalmou as pessoas e disse a elas: nós vamos dar uma solução, nós temos solução para isso. E foi o que ele fez. Multiplicou, tomou soluções e deu aos seus discípulos, entregou aquelas pessoas para que elas distribuíssem ao povo. É o que foi isso, foi para isso que foi criado a política, foi para isso que foi criado o sistema político, para distribuição de renda. Mas não é o que nós estamos vendo. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alforjas cheias. Semelhantemente, o número de pessoas que estavam ali, de discípulos, Deus ainda fez sobrar, né? E aqueles homens tiveram ainda muito mais em suas mãos, por o pouco que conseguiram, né? E quem foi que trouxe, né, esse povo? Ainda é o povo que ajudou a fazer isso e transformou, mas eles também se saciaram com a riqueza da terra. Já dizem que o nosso planeta, implantando tudo está, diz que aqui é um planeta rico. Nós agora estamos descobrindo petróleo no nosso planeta, na nossa terra, no nosso país, melhor dizendo. E nós não estamos conseguindo combater a fome do nosso povo. Precisamos nos atentar para isso urgentemente. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Veja, apenas 5 pães e 2 peixes foi suficiente para que alimentassem aquela multidão, somente contados os homens, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Depois que ele tomou providência, depois que ele alimentou aquela multidão, ele sim, depois que ele resolveu o problema do seu povo, ele pôde se despedir e sair. Assim nós, os governantes, devemos nos preocuparmos um pouco, refletirmos um pouco sobre esse dia, né, mundial da alimentação. E é essa mensagem que nós queremos deixar para vocês refletirem nesse dia. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor encha de graça, que o Senhor possa fazer com que
vocês governantes encontrem a solução